Muito bem, senhoras e senhores, esse vídeo é bem intenso, tem muita informação, vamos com bastante calma e vamos lá que sucesso está nos esperando. Ó, então é o seguinte, eu vou explicar agora este método que é chamado de Reckwitz-Fissler, os dois pesquisadores que inventaram este método para determinar o índice de confiabilidade. Esse método, muitas vezes o pessoal chama de Form First Order Reliability Method. Não é exatamente isso, mas de fato, a maioria das pessoas quando fala em form quer fazer uma referência a este método. A ideia dos dois foi o seguinte: uma vez que você estava fazendo FOSM, você sempre estava preocupado em definir média, desvio padrão, você nunca fazia nenhuma menção sobre qual que era a função de distribuição de cada variável. Já aqui ele fala, poxa, por que não utilizar esta informação? E ele parte do princípio do seguinte, né? Imagine que você tem duas variáveis normal padrão, né? Então imagina, se você quer saber a CDF, você faria isso daqui. Se você quiser saber a PDF, você faria isso daqui para o ponto de projeto. Então isso aqui é padrão, né? Veja que você tira a média, divide pelo desvio padrão e você analisa no ponto de projeto. E eles falaram assim, olha, que tal a gente pegar e criar uma média e um desvio padrão que são equivalentes. Tá vendo aqui esse Ezinho de equivalente? E que vai fazer com que essa operação resulte no mesmo valor da CDF e da PDF, da função, seja ela qual seja. Então, no ponto de projeto, essa função, que vamos supor que é uma log normal, né? O resultado da CDF e o resultado da PDF da log normal, eles vão bater com o resultado de uma função normal. Lembrando, essas duas equações aqui, eu até peguei no livro, só para relembrar, isso aqui está definido das suas aulas anteriores. Ó, quando eu falei sobre funções normais, você vê aqui no livro a equação para a CDF e a equação para a PDF, tá? Então eu vou forçar um ponto equivalente, que tem a média de desvio padrão equivalente, em que CDF e PDF da log normal, da lambda, ou seja o que for, dê corretamente, dê o mesmo valor, não corretamente, o mesmo valor. Então, ó, qual que é a primeira ideia aqui? Então, eu preciso isolar μ de x e sigma e de x, né? E μ. Bom, eu tenho duas equações e duas incógnitas para eu estar isolando, né? Então, ó, eu vou começar a partir daqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o inverso da CDF de um lado, o inverso da CDF do outro. Então, o que vai acontecer? Eu vou ficar com inverso do valor da minha CDF para essa função no ponto de projeto. Tá? Isso aqui é CDF normal, lembrando disso. É igual a x estrela menos μx equivalente sobre sigma e equivalente. Então, vamos tirar daqui, eu vou tirar o μ, tá? Então, ó, μxe, ele vai dar o quê? Vai dar, ó, primeiro eu saio multiplicando estes dois. Aqui está negativo, então, ó, vamos fazer o seguinte. Vou colocar aqui, ó, x estrela menos sigma x e, que multiplica o inverso da CDF normal de f de x, x no ponto de projeto. Então, aqui está a equação que eu estarei utilizando, independente de qual que é a função CDF, o valor da função CDF que eu estou utilizando, para achar essa média equivalente. Então, essa função é muito importante. Próximo, vamos isolar aqui o sigma, tá? Então, a partir daqui, vou tirar o sigma. Bom, como que eu vou fazer isso daqui? É mais fácil do que... Ó, já que eu tenho aqui o sigma, né? Vamos tentar tirar ele por aqui. Ó. Então, ó, sigma x e é igual a 1 sobre fx, x no meu ponto de projeto, multiplica, então aqui é o valor da PDF, em x estrela
1000xe, sigma xe. Bom, ainda preciso pensar aqui um pouquinho. Ó. Veja que isso daqui é isso daqui. Ok? Então, o que eu vou fazer? Em vez de eu pegar e fazer isso, eu vou fazer o inverso da CDF normal dessa função neste ponto. Então, vamos colocar isso aqui, ó. Então, no finalmente, vai ficar sigma xe é igual a 1 sobre PDF no ponto de projeto, vezes, e olha só, aqui é PDF do inverso da CDF neste para o valor da minha CDF no ponto de projeto. Então, vocês vão ver que isso aqui você tem que tomar bastante cuidado na hora de estar fazendo o teu programa, tá? Que isso daqui, essa equação e essas equações você vai ter que pegar e colocar lá no teu programa, tá? Então, 1000 e sigma tá aqui, qual que é a equação? Tenha bastante cautela aí na hora de implementar essas duas programações. Então, agora, ó, vamos lá de volta ao nosso programa, tá? Então, vamos inverter aqui. Ó, eu peguei o seguinte, eu peguei o programa que a gente já estava fazendo, que a gente fez no vídeo anterior, quando eu resolvi o 5.5, ó, tá até aqui. Só mudei o cabeçalho, tá? Então, ó, agora é Reckwitz-Fissler Method, mais ou menos, form. Bom, na verdade hoje é dia 22, mas aqui está dia 19. Então, eu vou criar uma rotina, ó, minhas referências, o livro de vocês e também as minhas próprias notas de aula quando eu fiz confiabilidade, que são muito boas. Ó, então, o exemplo agora, eu vou trabalhar com vocês no exemplo 5.11. Esse exemplo 5.11, na verdade, está na página 127, tá? 127 vai até a 129. Então, ó, primeira coisa, então esse daqui é exatamente o teu programa que você já tinha. Eu quero criar em cima dele. Ó, a minha função de estado limite não é mais essa função de estado limite. Qual que é a função estado limite agora? Bom, vamos dar uma olhada aqui no exemplo. Então, página 127. Bom, aqui está o teu exemplo. Ó. Então, na verdade, o que você está fazendo é nada mais, nada menos que módulo plástico vezes FY, ou seja, isso aqui é a resistência plástica e o momento que é o que está sendo aplicado. Tá? Então, é uma das equações, funções de estado limite mais simples que existem. Tá? E lá no final, a hora que você olhar no seu livro, você tem aqui uma tabela com todos os dados. Ó, é uma função z, é uma função normal, média 100, coeficiente de variação 4%. Fy, log normal, média 40, coeficiente de variação 10. E daí o m, o momento aplicado, segue uma função extreme type 1, ou uma Gumbel, média 2000, coeficiente de variação 10. Tá? Então, ó, primeira coisa, essa daqui é a função que você vai estar utilizando, então vamos colocar ela aqui. Então é uma função em que eu vou ter z, bom, vamos chamar aqui, ó, x1 vezes x2 menos x3. E quem que é x1, quem que é x2, x3? Por isso que eu quero colocar aqui tudo utilizando o mesmo programa, né? x1, z, x2 é o meu fy e o x3 aqui é o que? O meu m. Então, ó, isso daqui cai fora. Então, tá aqui a minha equação, né? Então, ó, vamos tirar tudo isso daqui, porque isso aqui era particular do exemplo anterior, né? Então, vamos fazer uma limpa aqui. Opa. Só um pouquinho. Aqui eu quero ter certeza que você entende que saiu tudo do exemplo anterior. Então, ó, a média que você viu lá no livro era uma média de 100 e um desvio padrão, apesar que ele estava lá colocando em coeficiente de variação 4%, mas o desvio padrão aqui sai de 4, né? Então, ó, média para x2, que era o fy, é 40, e o desvio padrão de 4 também.
E x3 era 2000 e um desvio padrão de 200. Muito bem, ó. Então, primeiro passo que eu fazia lá no método anterior era eu assumia x1 igual a média, x2 igual a média e o x3 saía a partir de isolar essa minha equação de função de estado limite, imaginando aqui que g é zero. Então, ó, veja que quando eu fizer isso daqui, o que vai acontecer? Isso daqui vai ser o meu x11 vezes o meu x21. Tá? Então, o que eu estou fazendo? Isolei o x3 aqui, fica x1 vezes x2. Então, pego aqui ó, x1 e x2 e multiplico eles. Então, ó, vou fazer essa iteração, coloquei aqui um erro e um beta, número qualquer, e eu estou falando aqui que o meu erro vai ser de 0.01, vou ficar fazendo esse programa até acontecer. Defino as variáveis padrões, muito bem, posso deixar isso daqui da forma como está, e agora o que eu vou fazer vai ser definir o vetor de derivadas parciais. Lembrando com vocês que, dá uma olhada no vídeo anterior, se você tiver alguma dificuldade, o que eu fazia? Eu pego a minha função de estado limite, derivo ela em função de x1, eu acho g1, derivo em função de x2, acho g2, x3, g3, né? Só que o que eu preciso fazer, eu preciso multiplicar aqui pelo desvio padrão, além disso, né? Então, ó, o que acontece? A primeira coisa, derivo em função de, deixa eu ver, de x1. Então, se eu derivar em função de x1, e é negativo, é por isso que eu estou me confundindo aqui, menos a derivada. Então, isso aqui vai ficar x, se eu pegar e derivar aqui em função de x1, vai sobrar o x2, então x2, 1, vezes o meu desvio padrão de 1, tá? Porque aqui não tem nada. Então, ó, próxima. Então, agora vai ser multiplicado pelo desvio padrão de 2. Então, é menos quem? O x1, porque agora eu derivei em função de x2, ficou o x1 ali, só que tem o negativo ainda. E o próximo, derivo em função de x3, então vai ficar menos 1, com o negativo que já estava na frente, some o negativo, e aqui vai ficar para mim simplesmente menos 1 com menos 1 dá 1, então ficou simplesmente o desvio padrão de 3. Muito bem, defini aqui o vetor de derivadas parciais. Agora, vamos pegar, dar uma olhada aqui, ó, o beta vai continuar a mesma coisa, o alfa vai continuar a mesma coisa, o Z4 e Z5 também continuam a mesma coisa. Ó, reduzir as variáveis no ponto de projeto e calcular o erro, né? Então, cuidado aqui que o que é que está acontecendo? Esta minha variável aqui ainda precisa ser alterada. Mas eu posso fazer isso daqui a pouco. Aliás, por que não agora, né? Então, vamos só pegar aqui um segundinho. Então, aqui vai ficar o meu x1, que agora, na verdade, passou a ser o x4, vezes o meu x5, né? Vezes x5. Então, ó, só para relembrá-los, né? O que eu fiz aqui foi pegar e simplesmente, já que eu tenho x4 e x5, eu olho lá na função de estado limite. Na verdade, o que eu tenho é x1 e x2, então eu isolo aqui para achar quem que é o meu x3, que nesse caso passa a ser o x6, né? Porque eu estou recalculando ele. Muito bem, isso daqui está tudo bem. Olha, eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente que a hora que eu fui refazer esse programa, eu achei que é mais interessante. Em vez de colocar o erro em termos totais, né, vamos fazer percentualmente, tá? Então, vou pegar aqui, ó, eu vou fazer em torno do valor absoluto
Então, em vez de calcular direto, eu vou calcular a porcentagem disso daqui. Mas vamos fazer aqui, ó, do valor antigo, que é x31, e vou multiplicar por 100 para sair em porcentagem. Mesma coisa eu vou fazer aqui, só para sair em porcentagem fica bem melhor, né? Então, aqui eu vou pegar o beta old, o valor absoluto do beta old, e vou multiplicar por 100, só para que saia tudo em porcentagem. Se eu colocar isso aqui em porcentagem, daí aqui não coloco mais 0,01, vou colocar aqui, ó, 1%. Então, parece ser um valor bom. 4, 5, 6. Muito bem, então agora eu acho que eu já estou pronto para quê? Para pegar e inserir o novo passo, né? Então, o novo passo, ele vai ser um passo que ele vai entrar logo aqui a partir do erro. Então, o que que acontece? Eu preciso pegar e colocar as normais equivalentes, né? Então, veja bem, lá no livro você vai ver que a tua variável z, que é esse x1, ela é uma variável, vamos colocar até aqui, ó, ela é uma variável normal. Então não tem nada que eu fazer, né? Se eu vou pegar e calcular aí para z, então para meu x1, ele já é uma normal. Então o que, que vai acontecer? Simplesmente o meu, vou chamar aqui de mu x1 equivalente, ele é nada mais nada menos que o M1 x1